Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Ludwig, eu vou ministrar aqui a aula para vocês sobre análise de dados com RStudio e inteligência artificial, né? A ideia aqui é trazer esses dois elementos para ensinar um pouquinho para vocês como utilizar o RStudio, né? As suas potencialidades nas relações internacionais, mas também em outras áreas do conhecimento, tá? Sou professor de Relações Internacionais aqui da UFT, então, portanto, essa apresentação tem o apoio da Universidade Federal Tocantins e do GEASE, que é o Grupo de Estudos Avançados em Segurança Internacional, no qual eu sou líder, e já deixo aqui o convite para vocês para participarem desse grupo, tá? E o QR Code do Instagram, se vocês tiverem mais dúvidas, só me mandar uma mensagem por lá, tá bom? Bom, qual o objetivo, né, dessa apresentação? Tentar ensinar para vocês de uma maneira bem simples como utilizar essa ferramenta chamada RStudio, né, para analisar grandes quantidades de dados, tá? Para além disso, nós vamos utilizar a inteligência artificial, mais especificamente o ChatGPT, então aqui dispensa um pouco de apresentações. Nós vamos ter um exemplo real aqui, que o exemplo, na verdade, são os dados do IBAMA, tá? Sobre infrações ambientais. Tá? É algo que existe, eu vou ensinar para vocês como chegar a esses dados específicos do IBAMA. E o objetivo também é trabalhar um pouquinho com o Policy Brief da disciplina de práticas de extensão aqui da UFT, no qual eu sou professor titular. Tá bom? Tem uma citação aí, que quem dominar os dados dominará o mundo. Eu acho que fica evidente nos dias de hoje a quantidade de dados que nós temos no dia a dia, que nos deparamos no dia a dia e por vezes nem damos conta da sua aplicabilidade, né? Então, como olhar para esses dados, como analisar esses dados, tá? Então, hoje a gente vai desde a instalação, né, do RStudio até a aplicabilidade com um exemplo específico que é, neste caso aqui, os autos de infração do IBAMA, tá bom? Bom, para instalar o RStudio, o R e o RStudio, tá? São dois programas diferentes, que o RStudio, na verdade, é a interface, né, onde você aplica o código. Você precisa baixar, então, esses dois programas separadamente, tá? Então, para instalar o R, você vai nesse site aqui, né, chamado cran.r-project.org. Bom, e aí escolhe o seu sistema operacional, pode ser para o Windows, para o macOS, enfim, e faz o download normal do programa, né? Depois, para instalar o RStudio, vocês acessam esse site aqui, o posit.co/download. Se vocês digitarem no Google, vocês já conseguem entrar no site, tá? Então aí vocês vão escolher os dois programas para fazerem o download e instalarem normalmente, tá? Aqui vocês vão entrar numa página bem parecida com essa, tá? Aqui está o posit.co, onde vocês fazem o download, na verdade, dos dois, tá? Então, façam primeiro do RStudio, do R, né? Aí, clica aqui, nessa parte aqui, Download and Install, e depois vai para o segundo passo, que é instalar o RStudio no desktop, tá? Bom, depois disso, vocês instalar normalmente esses programas, tá? A gente vai fazer um teste uma vez já, vocês vão instalar, depois vão abrir, evidentemente, o RStudio, não precisa abrir os dois, abram só o RStudio, tá? E aí a gente vai colocar alguns códigos ali, e eu já vou ensinar aqui no próximo slides como colocar esses códigos, para vocês verificarem se foi bem sucedida a instalação ou não, tá bom? Aqui
seria, né, a verificação da instalação dentro do RStudio já. Esse daqui já é o ambiente de trabalho, vocês vão abrir e vai ter aí, na verdade, mais dois, são quatro, a tela vai estar dividida em quatro, tá? Eu peguei aqui só as do lado esquerdo, que são as que nos vão interessar neste momento, tá? E, bom, e aqui eu aconselho vocês a a se divertirem um pouquinho, porque é preciso um processo de adaptação, né, para vocês aprenderem a utilizar o RStudio. Tá? Aqui a gente está numa... o nosso objetivo aqui é básico, né, mostrar para vocês como fazer algumas linhas de código. Então, eu vou passar aqui para vocês algumas dicas que eu tive quando entrei em contato com esse programa, tá? Bom, para verificar, vocês vão colar, né, esse arquivo. Eu vou deixar esse arquivo para vocês, tá? Tudo certinho dentro do R mesmo, tá? Então, na segunda parte é instalar, né, o RStudio, verificar a instalação. Então, vocês digitam print, aí coloca aqui entre parênteses, né? Coloca aspas, RStudio instalado com sucesso. Bom, e aí vocês vão ter aqui embaixo, por exemplo, a resposta, né, desse código, né, dessa linha de código aqui. Como é que vocês vão fazer inicialmente, né? Esse daqui é um clássico. Tá, professor, mas e aí? Como é que eu faço para rodar, digamos assim, cada linha desse código? O passo a passo, né, dessas linhas que a gente vai escrever aqui ao longo do tempo, tá? Ao longo dessa apresentação, elas vão ter que ser sempre executadas. O que quer dizer isso? Que depois de cada linha, para o R, né, computar a função que vocês estão colocando ali nessa linha, tá? Vocês precisam selecionar essa linha, tá? Aqui no final dela, tá? E apertar aqui o Run, tá bom? Aí, quando vocês apertarem o Run na linha especificada, vocês vão ter essa mensagem, que na verdade é para printar aqui essa mensagem que a gente instalou, tá bom? Reparem que quando a linha começa com o jogo da velha aqui, com hashtag, né? É sempre a descrição da função que você quer, né? Então, aqui, o objetivo dessa linha de baixo aqui é verificar se o R está funcionando. Então, a função print vai aparecer essa mensagem, depois eu vou dar o run aqui e ela vai aparecer aqui embaixo, tá? Para além disso, eu deixei aqui algumas bibliotecas que são bibliotecas básicas que vocês vão utilizar no dia a dia no R de vocês, né? na utilização do R de vocês, tá? Ou do RStudio. Então, quais são, né, pacotes necessários, né? Então, instalar e carregar pacotes básicos, né, para análise de dados. Quais são esses pacotes, né? O Tidyverse, o ReadR, esse daqui é para leitura, esse daqui é para fazer gráfico, esse daqui é para fazer tabelas, para leitura de tabelas, tá? Então, a instalação desses pacotes é necessária para vocês rodarem aquilo que a gente vai colocar lá embaixo, tá? Bom, enfim, depois de colocar aqui, né, esses pacotes, vocês reparem que eu coloquei no final aqui da linha e apertei Run, né? Aí ele vai começar a instalar os pacotes, né? Aqui embaixo. Aqui embaixo, tá, gente? Aqui onde está escrito console, são os resultados, tá? Dessas funções que vocês estão colocando aqui, tá? Então, depois de instalar esses pacotes básicos, né? Aqueles que não estiverem presentes, né? Que no caso de vocês, como vai ser a utilização,
pela primeira vez, então todos não estarão presentes, mas aí ele faz aqui uma busca, essa função aqui verifica se ficou alguma coisa não instalada para trás e tenta instalar novamente, tá? Bom, enfim, o que eu quero demonstrar aqui para vocês? Como que funciona a dinâmica, né, do RStudio para a gente começar a pensar em como trabalhar alguns dados aqui dentro desse programa, tá? Bom, depois disso, veja os passos, né? Verificar se a instalação do R foi correta, né? Então, usando aqui a função print, a instalação dos dados, dos pacotes necessários, né? Verificar aqui se não tem nenhum pacote já presente. Depois disso, nós vamos carregar os pacotes, né? Aí o Lapley dos pacotes necessários, verificar se ele é verdadeiro, né? E se for verdadeiro, printar a palavra, a frase, né? Ambiente pronto para análise de dados. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Para cada linha, tá? A gente fez o run em cada linha dessa, tá? E cada linha que a gente fizer o run vai aparecer aqui, tá? Embaixo o resultado, né, dessa aplicação. Por que a inteligência artificial é importante para a gente? Porque eu, por exemplo, não tenho noção, eu tenho alguma noção de programação, isso é importante vocês terem também. Noção de estatística também é importante vocês terem. Mas ela que vai fazer, a inteligência artificial é que vai fazer esses códigos aqui, né? Então, por exemplo, deu um erro que apareceu aqui, por exemplo, erro X ou erro Y, vocês colam esse erro lá na inteligência artificial, que ela vai dar uma resposta, vai corrigir, e você insere aqui nesse ambiente o código todo novamente, aí vai fazendo os runs para verificar onde se continua, se persiste esse erro, tá bom? Por isso que é importante que vocês tenham uma noção, né, de programação, mas não é preciso ser expert, eu particularmente não sou, mas a gente consegue fazer aqui alguns dados com o apoio, utilizar a inteligência artificial aqui enquanto apoio é uma boa, tá? Então, recapitulando, né, aqui são os códigos que nós vamos inserir para a gente fazer as nossas análises, tá? E aqui são os resultados aqui embaixo dessas linhas que nós estamos aqui rodando, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Bom, vamos lá. Aqui vou dispensar grandes apresentações, eu acho que todos conseguem perceber aqui que já é sabido, todos os acadêmicos, né, que o ChatGPT é uma inteligência artificial, então aqui nós vamos utilizar o ChatGPT, ele se encontra, né, na versão gratuita aqui, na OpenAI, só pesquisar no Google que já vai aparecer. Um exemplo de como perguntar, eu vou dar algumas dicas mais adiante, de como perguntar pro ChatGPT como faço para calcular a média de uma coluna, né? Aí a coluna, seria interessante vocês inserirem um arquivo lá, o Excel, o CSV, tá? Para vocês analisarem os dados, né? Para você fazer uma média. Mas a gente vai mencionar. É importante, por que média, né? Podia ser mediana, enfim. Poderia ser outra ferramenta, né, estatística a ser utilizada, mas aqui pode ser também a média, tá? Então, mas por que é importante? Porque ele vai responder perguntas e vai escrever códigos com uma certa rapidez, tá? Uma certa rapidez, não, muito rápida, e vocês só vão copiar o código e colar lá no RStudio, tá? Então, nós vamos utilizar essas duas ferramentas, o RStudio e o ChatGPT para a gente fazer aqui as nossas análises, tá? Então,
Aqui são as instalações, aqui você faz o login, precisa fazer um login no OpenAI, e aí você já tem acesso, mas eu acredito que nessa altura do campeonato aí todos já tenham acesso ao chat GPT, tá bom? Bom, vamos lá, continuando. Para isso, a gente vai precisar saber o que é uma base de dados, tá? Mais uma vez, eu vou ser bem breve em relação a isso, não dá para a gente ficar muito tempo aqui explicando tudo isso. Isso aqui está dentro, né, da ciência de dados, tá? Não é só a análise de dados, a ciência de dados é mais abrangente, né, que visa a utilização de vários métodos, regressão, enfim. Mas para tudo isso a gente precisa ter dados, né? Então, quais dados que nós vamos analisar? Que tipo de dados, tá? Para isso a gente tem um conjunto estruturado de informações, isso precisa estar estruturado, né, para a gente utilizar, para que não seja o dado bruto, então é melhor que ele já tenha sido trabalhado para a gente só fazer ali algumas alterações, pequenas alterações que nos sirvam aqui para a nossa análise, tá? Então vamos lá, o que é uma base de dados? Tá? A base de dados é um conjunto estruturado de informações, ou seja, a gente pode ter diversas informações, mas elas estão espalhadas em diversos lugares. Isso não é interessante, isso não é uma base de dados, tá? A base de dados é você estruturar de forma organizada essas informações, né? Normalmente, para análise quantitativa, ela está organizada ou em Excel ou em CSV, que é bem parecido com o Excel, tá? Mas elas podem estar, né, o conjunto estruturado podem estar em tabelas, né, número de infrações ambientais por estado, né, por exemplo. Podem ser em formas de texto, né, exemplo, descrições de tratados ou decisões judiciais, enfim, aqui o céu é o limite, a gente tem uma infinidade de possibilidades, né, no que se refere a texto, pode ser discursos, enfim. Mas desde que seja estruturado por ano, por mês, por pessoa, né, por o presidente, por ministro, por primeiro-ministro, enfim, por reis, desde que seja estruturado, tá bom? E por fim, a localização, né? Coordenadas, por exemplo, de queimadas ou de terras indígenas, né? Aqui a gente vai estar falando de georreferenciamento, de geolocalização, né? Ou seja, a utilização de outras ferramentas para a gente aplicar isso, né? Por exemplo, no Python você consegue fazer um mapa de calor, no R também, mas no Python fazer um mapa de calor dessas infrações, por exemplo, é possível também, e aí com a latitude e longitude a gente consegue identificar com precisão, né, num mapa onde que essa infração ocorreu, por exemplo. Então nós temos esses três grandes conjuntos, né, que podem, e que o propósito é facilitar o acesso, facilitar a análise e facilitar a apresentação, tá bom? Tabelas, textos e localização. Espero aqui que tenha ficado claro mais uma vez, tá? Bom, para que serve isso tudo? Por que eu estou falando disso tudo? Porque a gente vai utilizar essa base de dados para alguma coisa, né? No caso das relações internacionais, a gente pode aplicar, né, avaliar essas bases de dados para inúmeros propósitos, né? Por exemplo, a gente pode analisar problemas globais, mas aqui com evidências concretas, né? Ou seja, apresentar evidências de um determinado acontecimento. Por exemplo, o mundo vem sofrendo um aquecimento, né, de forma global, e esse aquecimento se alterou de X% para Y% ao longo de tantos anos, né? Isso aqui, na verdade, o que? É uma análise de um conjunto de dados que estão organizados, estruturados de forma a facilitar o acesso e a sua análise, né, interpretação, que nos permite fazer o quê? Entender que esse número vem aumentando ou diminuindo, aí depende, né, dos dados que vocês vão estar olhando, né? Para formular hipóteses, né? Por exemplo, há uma relação causal entre maioridade penal
de ocorrências de homicídio, por exemplo. Enfim, a gente pode levantar algumas hipóteses aqui, né? Lembrando que eu sugiro para vocês a leitura, né, de manuais de metodologia. Isso é importantíssimo para vocês entenderem o que é uma hipótese, como que se faz uma hipótese. Tá? Eu aconselho veementemente vocês darem uma olhadinha no livro do Dawson, análise quantitativa em ciência política, é muito interessante, então dá uma olhadinha lá. Tá? Fundamentos sólidos, né? Ou seja, vai trazer fundamentos reais para simulações, negociações, policy briefs, né? Então, a gente vai ter uma fundamentação, não é com base no que eu acho, no que eu deixo de achar, no que eu penso que seja. Aqui o dado é trabalhado e utilizado consoante a ferramenta e o modo, qual que é o objetivo, qual que é a sua pergunta de partida, qual que é a sua hipótese, tá? E aqui também, né, no que se refere aos fundamentos sólidos, vai conectar teoria e prática utilizando aí, por exemplo, dados sobre meio ambiente, sobre segurança, sobre direitos humanos, sobre armamentos, sobre número de homicídios, violência, número de conflitos, guerra, número de mortos. Então, há uma variedade enorme, né, de possíveis interpretações com base em dados formulados a partir desses dados. Tá? Então, é claro que existem inúmeras razões para isso, eu só estou trazendo aqui algumas outras, algumas informações para, né, exemplificar aí para vocês. Bom, vamos lá. Exemplos, né, dessas fontes de dados abertos, exemplos dessas bases de dados, né, das bases de dados que a gente pode analisar. Tá? A gente tem aqui o que a gente vai trabalhar hoje, por exemplo, a fonte é o IBAMA, tá? O tipo de infração aqui é a infração ambiental, multas, embargos, enfim, vai depender do que a gente vai trabalhar, né, da base de dados que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com autos de infração, né, do IBAMA aqui nessa aula de hoje. Mas tem do CIPRE também, que é gastos militares, comércios, armas e conflitos. Da FUNAI, né, aonde que estão as terras indígenas, a regularização fundiária, o INPE, né, desmatamento, aonde que está, enfim, qual que é a taxa de crescimento, por exemplo, né, queimadas, né, desmatamento e queimadas via satélite, né. O Quality of Government Institute, né, que é o QOG, tem indicadores de governança global muito interessante, né, tem vários, né, tem várias bases de dados, né, tem a padrão, tem a básica, tem de políticas ambientais, tem dentro dos países, tem países comparados, enfim. É interessantíssima essa base de dados. Tá? O CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, tem na sua parte lá de estatística, se vocês digitarem estatística e CNJ, vocês vão ter uma gama, né, de variedades de dados, por exemplo, decisões judiciais, o número de processos, por tema, por lugar, por tribunal, se é federal, se é estadual, se é tribunal regional, se é, por exemplo, TRTJ, né? TJTO, TRTO, que é Tribunal Regional do Estado do Tocantins. A gente tem o MAP Biomas, né, que vai ver o uso da terra e a degradação ambiental no Brasil. A gente tem o Cinesp, né, que são indicadores de segurança pública no Brasil. Então, tem violências, apreensão de drogas, né, de maconha, de cocaína, número de homicídios, número de mortes violentas por estado, do Brasil, enfim. A gente vai ter inúmeros dados, né, relativos. E esses dados podem ser trabalhados ou para suportar, para responder a sua pergunta de partida, ou pergunta de pesquisa, ou para formular alguma hipótese relacionada à sua pergunta de partida. No trabalho de vocês, pode ser num policy brief, pode ser num artigo científico, pode ser num TCC, pode ser numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, enfim, a aplicabilidade é que ela se dá no âmbito acadêmico de maneira geral. Tá?
não se restringe aqui a um desses elementos, tá bom? Bom, vamos lá. Então, aqui, como fazer isso, né? Eu vou pegar aqui os dados abertos, né? Que é dados.gov.br, né? Dados abertos, se vocês digitarem no Google também vai aparecer dados abertos e .gov.br, já vai aparecer esse link aqui, tá? E aqui você pode buscar, olha, reparem na nomenclatura, eu não tinha reparado antes, estou reparando agora, mas buscar conjuntos de dados, tá? Organizações, temas, recursos. Eu, por exemplo, digitei aqui IBAMA, tá? E apertei aqui a setinha de procurar, tá? Se eu clicar só no IBAMA, vai aparecer isso daqui para mim, ó, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, né? O IBAMA. Dentro do IBAMA, eu pesquisei por auto de infração ou autos de infração. E aqui é importante, tá? É importante vocês se atentarem a isso. Se vocês clicarem lá, vocês vão ver no autos de infração, que você vai ter 24 recursos. É esse númerozinho aqui. O arquivo que a gente vai estar procurando, que é para esse, desculpa, gente, que é para esse, vou dar uma pausa aqui já. Bom, voltando aqui, pessoal, desculpem aí essas coisas das tecnologias, tá? Bom, se vocês olharem aqui para fiscalização, né, autos de infração, a gente vai buscar esse arquivo aqui chamado CSV, tá? É esse arquivo aqui que normalmente se usa para fazer essas análises, tá bom? Aqui embaixo, então, vai ter outros formatos, vai ter em formato Excel, enfim, Shape, alguma coisa, tá? Mas busquem ou Excel ou CSV, tá bom? E aqui, esse pontinho aqui é importante para a gente, é isso que está aqui debaixo dos autos de infração, mas nós vamos ver aí nos próximos slides, tá bom? Bom, abrindo esse arquivo, né, chamado autos de infração, a gente vai ter alguma coisa muito parecida com isso. Na verdade, a gente vai ter isso, porque esse é o arquivo dos autos de infração de 2024. Tem de outros anos, tá? Mas é o de 2024. E eu aconselho vocês a fazerem quando o ano já tenha fechado. Então, se vocês já tenha fechado, né? Então, a 2025 não acabou ainda, então façam até 2024 para ficar um ano certinho, mesmo porque fechadinho, mesmo porque é interessante para vocês compararem, né? Por exemplo, ano a ano, a não ser que a análise de vocês seja mês a mês, aí sim dá para fazer esse levantamento. Mas o que eu quero que vocês entendam, né? O que a gente vai tirar disso? O que a gente vai tirar disso para a nossa análise? Por que isso é importante? Então, vai ser importante porque cada coluna dessa, ela pode ser entendida como uma variável, dependendo da pesquisa de vocês. Então, por exemplo, aqui é a descrição do auto de infração, né? Aqui é a data, a hora do auto de infração. Então, tem a data aqui, né? E a hora que foi feita a infração, tá? Aqui vai ter o município que foi feito e aqui o tipo de infração, né? Se é flora, se é fauna, se é administração, tá? Aqui vai ter o nome do infrator, o CPF ou CNPJ do infrator, o que eu tinha mencionado anteriormente, a latitude e longitude, isso é para georreferenciar onde que foi feita essa ocorrência, né, essa infração, onde que foi feito esse auto de infração, tá? E aqui o tipo de bioma, né, se é cerrado, se é caatinga, se é mata atlântica, aqui ó, Amazônia, por exemplo, se vocês estiverem fazendo um trabalho sobre a Amazônia, seria interessante vocês selecionarem, por exemplo, só os estados que fazem parte da Amazônia Legal, tá? São 9. Aqui alguns pontos importantes, algumas dicas, né, importantes, né? Por exemplo, aqui a data e hora dos autos de infração, o
o R ele não vai conseguir fazer a leitura dessa coluna por completo. Por quê? Porque tem muita informação aqui. Então, você pode ir lá no ChatGPT e falar assim, olha, a coluna do arquivo X, me faça um código para excluir a hora do arquivo X e deixa só o mês e o ano, por exemplo, dessa coluna aqui, né? Então, aí você vai transformar essa coluna, tá? Com um próprio script no R, ele vai fazer essa seleção aqui dessa coluna e vai alterá-la só para deixar o mês e o ano, né? Por exemplo, aqui 1 de 2024, né? Então aqui a gente está... O dia pode não ser interessante, a não ser que sua pesquisa seja, né, mensal, aí pode ser, não, ou diária, né? Aí sim vai se tornar importante deixar tudo, tá? Mas o mês ou mesmo só o ano também já funciona se tiver mais anos aí a serem avaliados, tá? Dá para vocês pedirem para a inteligência artificial fazerem um código, um script, para fazer a separação aqui da UF, né, da Unidade Federativa, só para os estados da Amazônia Legal, né? E aí você vai ter um número de linhas muito menor do que é o do Brasil inteiro, tá? Esse daqui é do Brasil inteiro, né? Então, por exemplo, aqui Rio Grande do Norte, Minas Gerais, enfim, isso aqui tudo vai sair e vai salvar num outro arquivo já com esses cortes, né? Na verdade, não são cortes, essas alterações que, na verdade, é o propósito de vocês, tá? Eu posso olhar, por exemplo, quais são quais são os nomes dos infratores. Aí eu quero, por exemplo, só CNPJ, eu não quero pessoa física. Aí eu posso ver quais são as empresas que têm o maior número de infrações, por exemplo, ou posso ver as multas mais altas, os maiores valores para cada empresa, e verificar isso, por exemplo, na Amazônia Legal. Tá? Isso tudo vai depender da pesquisa que vocês tiverem aí avaliando. Tá? Mas é importante que vocês verem que cada uma dessas colunas vai se transformar em uma variável, né? Por exemplo, aqui a variável município é importante para vocês, e aqui do município já tem a latitude e a longitude do auto de infração. Então, por exemplo, a cerâmica forte aqui está nessa latitude, nessa longitude e nessa latitude, tá bom? É claro que existem, como vocês podem ver aqui, muitas colunas a mais aqui nesse arquivo, então aqui eu só peguei algumas partes que seriam interessantes aqui para a gente, tá? Lembra que eu falei que embaixo, aqui, lembra que eu falei que aqui embaixo era importante? Porque, digamos que vocês não saibam ali, as colunas estavam bem autoexplicativas, né? Então, mas vamos pegar aqui. O que tem uma coluna chamada ser underline auto underline infração, que é caractere existente no formulário que contém a respectiva série e compõe a identificação do documento relacionado. Aqui é como se fosse um codebook, né? Um livro de códigos onde cada coluna vai ter a sua descrição. Então é importante vocês ou copiam isso, né? E salvam aí no arquivo TXT ou no arquivo Word, e depois vocês vão vendo aqui, ou mesmo vocês podem ver aqui, ou lá no próprio arquivo CSV, aonde que está o que é aquela coluna, tá? Então, número do auto de infração, né? Então, número do código existente no formulário que compõe a identificação do auto de infração. Observação, os autos de infração emitidos até 2019 pelo sistema, Então, é importante vocês lerem, né? Então, aqui, ó, sequência do auto de infração, chave primária. Isso aqui provavelmente não é interessante para vocês, então vocês já podem meio que excluindo essas colunas e deixem um arquivo só com aquilo que vocês queiram analisar, tá bom? Então, aqui tem, ó, por exemplo, área, quantidade de área, em hectares. Então, isso é importante para vocês olharem, né, dentro da coluna de vocês, para vocês verem, né, quais são as partes desses dados
que são importantes para responder a pergunta de partida e também para confirmar ou desfutar, ou refutar, desculpem, a sua hipótese, tá bom? Ou as hipóteses. Vamos lá. Isso daqui é claro que eu vou fazer e falar brevemente, né? Mas o que é uma metodologia dentro de um projeto, né? Um projeto de pesquisa? Basicamente é como que você vai responder a pergunta de partida, então, ou a pergunta de pesquisa, né? A metodologia é que vai definir qual que é o caminho, né? Quais são os passo a passo da sua pesquisa, como que você vai chegar numa resposta, né? E quais são as ferramentas que você vai utilizar para chegar à sua resposta. Então, pensa no seguinte, se vocês se perguntarem, por exemplo, para onde vamos, a metodologia seria o GPS, ou seja, vou pegar a rua tal, virar à esquerda, seguir reto por tantos quilômetros, depois virar à direita, por exemplo, e aí eu chego na resposta que é o meu destino final, tá? Pensem que todo trabalho precisa ter uma pergunta de partida, tá? Isso é importante para a gente. Por isso que chama pergunta de partida ou pergunta de pesquisa. Há uma diferença entre os dois, mas pergunta de partida já diz, né, no próprio nome, é uma pergunta que é feita no começo, né? Não é no final. E todo o seu trabalho em função. Serve para quê? Para responder a pergunta de partida. Então, um trabalho, por exemplo, que na sua conclusão não tenha uma resposta, é um trabalho que não é terminado. Então, na conclusão, se você fala lá qualquer coisa e não responde claramente a pergunta de partida, é um trabalho que não vai servir de muita coisa. Na verdade, é um trabalho incompleto, né? Nem chega a ser um trabalho completo. Tá? Olhando um pouquinho, bem brevemente, partes da metodologia, existem tipos de pesquisa, né? Então, quando a gente está falando de pesquisa quantitativa, que é o que é mais utilizado no R, ela pode ser descritiva, né? Que é para tentar entender o que, quanto e como, né? Então, por exemplo, quantos autos de infração tem foram realizados pelo IBAMA no ano de 2024. Ela pode ser exploratória, né? Eu quero entender alguma relação, pode ser uma correlação. Então, ela pode, eu posso explorar aqueles dados até formular e responder, verificar se é aceita ou não aquela hipótese. Eu posso identificar padrões, por exemplo, há um número maior de infrações do IBAMA nos meses de junho e julho, por exemplo, né? Não sei se é isso mesmo. E ela pode ser explicativa, né? O porquê disso, né? O porquê que, por exemplo, há crimes contra a flora. Então, por exemplo, o desmatamento é um crime contra a flora. Então, por que ele acontece? Aí eu pego, por exemplo, eu verifico que os autos de infração no estado do Tocantins, por exemplo, se dão em áreas, por exemplo, de fazendeiros, né? Então, os proprietários dessas terras são grandes fazendeiros, então a gente tem ali um desmatamento X de X fatores, né? Então, a gente consegue visualizar que há uma incidência maior no que se refere ao desmatamento dentro das propriedades privadas, né? Então, que é claro que eu estou dando um exemplo aleatório, poderia ser terras indígenas, enfim, poderia entender o porquê que acontece aquilo que você está analisando em termos de dados, tá? O segundo ponto são as técnicas de análise, né? Então, por exemplo, as estatísticas descritivas, né? Por exemplo, eu gostaria de verificar quais são as médias de valores dos autos de infração, por exemplo, no estado do Tocantins, ou na Amazônia Legal, ou mesmo no Brasil inteiro. Tá? Ou os totais, né? Qual que a quantidade de multa que foi aplicada pelo IBAMA, né? Dentro do período X e Y, e aí eu vou formular alguns gráficos, tá? Isso daqui são estatísticas descritivas. Por quê? Porque eu estou descrevendo os dados, tá? A visualização de dados com R se faz por aquela biblioteca que eu falei para vocês, que é o
ggplot, tá? No ggplot 2 é o que faz aí essas análises e apresenta um gráfico ali com tendências, enfim, dá para você fazer várias análises a partir do ggplot, tá? E aí você tem o apoio do ChatGPT para fazer a codificação, né? Essas poderia ser, por exemplo, as técnicas utilizadas para o trabalho de vocês, né? Aqui pode ser as ferramentas utilizadas, o RStudio e o ChatGPT. Isso daqui foi feito só para vocês verem que, na verdade, a metodologia é você explicar para o leitor como que você vai fazer isso, né? Então, eu vou utilizar a estatística descritiva, eu quero entender o quanto é o que acontece de infração no estado do Tocantins, né? Qual que é o valor total, ou qual que é a média de valor. Aí coloco isso num gráfico, nos últimos 10 anos, por exemplo, eu verifico como que isso se dá. Tá? E as técnicas de análise, quais são, né? Poderia ser outras estatísticas, por exemplo, a inferencial, enfim, outras, a preditiva, mas aqui a técnica foi a estatística descritiva. E as ferramentas, se vocês utilizarem outro, por exemplo, de análise qualitativa, né? Tem um programa chamado MaxQDA, tem outro chamado NVivo, que trabalham aí com a análise de grandes quantidades de dados qualitativos, tá? Vamos lá para o próximo passo. Aqui a gente já vai começar a analisar em R mesmo, então aqui utilizando, né, o exemplo em causa, como é que a gente vai fazer isso tudo, né? Calcular a média, analisar aquelas colunas, né? A gente vai... Como que a gente faz isso no R, né? Vamos começar a explorar isso aqui, a explorar esses dados com o R, tá? Então aqui a gente vai carregar a base de dados com um clique, né? Ver o conteúdo, responder perguntas simples com código, tá? Então, exemplo 1, carregar a base de dados com file.choose, né? E aí entre parênteses. Eu vou deixar essa codificação no arquivo para vocês, então vocês não precisam copiar isso aqui, tá? Vocês no programa R, né? Naquela partezinha lá onde vocês vão colocar os códigos, enfim, mais adiante eu vou mostrar para vocês. Vocês colocam essa parte aqui, esse script, né, essa linha, que é para você ler o arquivo .csv com essa função aqui, que é file choose, aí vai abrir uma janelinha para vocês clicarem na pasta onde está esse arquivo CSV, que normalmente pode estar numa pasta download, mas pode estar numa pasta, sei lá, projetos, enfim, análise em R. O que vai fazer isso? Né? Vai abrir uma janela no seu computador para que você escolha o arquivo CSV da base do IBAMA, né? Que vai ser ideal aqui para você que está começando agora. Né? Existem outras formas de você carregar o arquivo, mas aqui essa é a que eu acho mais fácil, tá bom? Exemplo 2, a visualização da base de dados. Aqui no próprio R, quando você fizer ali na linha de código, né, onde você vai colocar, aqui essa função ver as primeiras linhas, né, ou seja, digamos, a tradução seria a cabeça, né, do arquivo, então você vai ver aí, se eu não me engano, as 10 primeiras linhas do R, né, daquele arquivo CSV, né, então para você ter uma ideia do que é em cada coluna, tá? Aqui você vai ver a estrutura, né? Quantas colunas tem, que tipos de dado que tem, se é numérico, se é texto, enfim. E aqui um sumário, você vai ver um resumo estatístico que vai ser apresentado no próprio R, tá? Então, se eu quiser ver a quantidade de infrações por estado, né? Aí eu coloco aqui, por exemplo, essa função na linha do R, dados, né? Aí o cifrão, e aqui eu coloco a UF que eu quero, né? Se eu quero falar do Tocantins, por exemplo, eu coloco aqui Tocantins. Vai mostrar, né, onde teve mais registros de infrações ambientais, né? Então aqui vai criar uma tabela, né, com por estado, né? Ou aqui seriam todos os estados, né? Mas se eu quiser colocar um só, eu coloco um estado referente. Aqui vai fazer uma tabela dividindo aí estado por estado, tá bom?
Exemplo 4, o valor de multas, né? O valor total de multas por estado. Então, eu tenho que fazer uma agregação aqui do valor da multa, né? Que esse daqui é a coluna que se chama valor multa. É aqui por estado, né? E aí você vai fazer uma soma desses valores, tá? Se você quiser trocar a variável, eu não quero analisar o valor da multa. Troca unidade federativa por ano, por exemplo, ou tipo de infração. Eu quero analisar a quantidade de infrações da fauna, por exemplo, na Amazônia, tá? Então aí eu faço uma linha de corte da fauna e aí eu consigo visualizar aonde está, né, no arquivo esse tipo de infração. Eu posso ver os anos de 2025, por exemplo, de 2024, dos mês X de 2024, de 23. Eu posso pegar uma evolução histórica, né? Enfim, existem inúmeras possibilidades, aí basta você trocar a variável, que não seria o valor da multa, mas outra variável que importante, que essa variável tem que estar no arquivo lá onde vocês fizeram o upload, tá? E aí pode verificar a evolução ao longo do tempo, ou por setor, né? Por exemplo, madeireiro, agropecuário, enfim, existe uma infinidade aqui de possibilidades, tá bom? Feito isso, a gente vai lá para o ggplot, né, que é para verificar os dados. Aqui eu não vou muito entrar aqui, mas aqui vai ser o título, né? O título do gráfico vai ter um eixo X e um eixo Y, que aqui vai mencionar qual o estado que é e a quantidade de infração por estado, né? Então, assim, o eixo Y, no eixo X, qual unidade federativa que é, e o eixo X, quantidade de infração por esse estado, vai formar um gráfico aqui. E aí vai ser um gráfico de barras também, existem outras tipologias de gráficos, né? Mas aí, como que a gente vai mudar, por exemplo, para o gráfico de linha, né? No valor total das multas por ano. Né? Aí eu vou agregar os dados e depois vou plotar, né? Que chama ggplot, o gráfico de linha, né? E aí a gente vai ter as informações aqui. Isso daqui a própria inteligência artificial faz para você, tá? Se você quiser mudar o gráfico, mais uma vez, é só trocar a variável por ano, tipo de infração, por município, por exemplo, né? Aí você vai personalizar a análise de acordo com a sua pergunta de pesquisa, tá bom? Vamos lá. Tá, como é que eu faço isso lá no chat GPT, né? É claro que você não pode perguntar, não pode ser tão abstrato assim na sua pergunta, então tenta ser bem específico naquilo que você quer, por isso que é importante vocês terem uma noção tanto de programação quanto de estatística, para terem uma capacidade maior de aplicação, né, para esse para o RStudio, né, na hora de usar o RStudio, né, então isso aqui é prática também, não vai ser a primeira vez, vai ser mais complicadinho, mas depois você vai pegando o jeito, tá? Eu não tive uma aula dessa aqui para me atualizar, enfim, eu tive que aprender assim mesmo, né, na marra, né, então quanto mais específico você for na hora de utilizar a inteligência artificial, é melhor, né? Digita um contexto. Então, por exemplo, estou usando o RStudio para criar um gráfico com o ggplot2, que você já sabe que é para criar gráfico. Você pode, existem outras alternativas de pacotes, enfim, você pode perguntar isso também antes de fazer a pergunta direta, né? Aí aqui eu fiz uma tabelinha aqui, né, da própria inteligência artificial para vocês saber como perguntar. Então, dicas assim, né? Sempre peça para carregar o arquivo, porque é mais fácil de você colocar o caminho do arquivo lá. Então, essa função aqui, File Choose, é muito interessante para abrir o CSV. Se você tiver um arquivo Excel, você outra função, tá? Aí você tem que colocar para abrir em Excel, por exemplo, não em CSV, tá vendo? Aqui tem que ser bem específico, tá? Eu quero contar as infrações por estado, né? Como agrupar os dados por UF e contar quantas linhas existem.
né? Calcular a soma das multas, né? Como somar os valores de coluna, valor por multa por ano. Criar um gráfico, como que eu faço um gráfico de barras? Vocês têm que saber o que é um gráfico de barras, um gráfico de linha, né? Tipo, para cada gráfico é um tipo de visualização, e isso serve para diferentes tipos de dados. Alguns dados são mais interessantes você apresentar em barra, outros em pizza, né? Aquele formato de pizza, outros em linha, enfim, existem uma infinidade aí de possibilidades de visualização de dados, tá? Se aparecer algum erro, né, você pergunta lá, pô, apareceu esse erro e cola o erro lá para você pesquisar, por exemplo, o que significa object not found no R, aí ele vai dar uma resposta para vocês. Vão olhando, né, e tentando chegar na análise final do R, dos códigos em R, para vocês terem um gráfico para utilizar. Pode ser um gráfico, enfim, pode ser uma tabela para vocês utilizarem aí no trabalho de vocês, tá? Bom, eu acho que de uma maneira geral é isso. A gente vai resumir agora como é que ficou o arquivo que eu vou deixar vou deixar para vocês, né, juntamente com essa apresentação, como que fica um arquivo, né, da aula, né, de RStudio e GPT e IA, né? Então aqui vocês vão ter nesse arquivo todas as fases aqui que a gente falou, né, desde do download até a instalação, tá? Depois a gente vai ter a verificação, instalação, né, preparação do ambiente, aquela parte lá que a gente já mencionou no slide lá no comecinho, carregar a base de dados. Então vocês vão ver aqui, ó, utilizar a base de dados. Para vocês fazerem isso, você já vem aqui, por exemplo, tá? E clique em Run, e aí vocês vão ter a possibilidade de fazer o carregamento dos dados, tá? Do arquivo CSV, tá? Depois vocês clicam aqui, dá Run, e aí você vai ter as primeiras linhas de uma tabela. E aqui é a estrutura das colunas com str, base, entre parênteses, dados. E depois o sumário também. Cada linha dessa daqui você clica depois do asterisco, depois do parênteses, a função Run, tá? Aí depois análises exploratórias, né, contagem de dados por inflação, essa é a função, table, dados UF, né, qual que é o valor das multas por estado, é para agregar o valor da multa por UF, por data, né, e fazer essa somatória, né, ver os números de infração por tipo, né, quais são os tipos de infração, fazer uma tabela por tipo de infração, verificar os números de registro por ano, né, aqui faz uma tabela, né, quais são as infrações por ano, feitas pelo IBAMA, né? Aí a visualização de dados, que é a parte mais final, né, do nosso projetinho aqui em R, né, que vai ser gerar um gráfico em barras, né, com o número de infrações por estados, um nome, né, o título vai ser aqui autos de infração por estado, vai ser em verde escuro, né, aqui no eixo X vai estar o estado, no eixo Y a quantidade, né, de infrações por estado, tá? O gráfico de linha também. Vocês veem aqui, ó, como esse script é um pouquinho maior, né, essa função um pouquinho maior, vocês sempre veem no último parênteses, tá, da linha, né? Tá vendo que a linha começa aqui e termina aqui, né? Então isso daqui tem um espacinho, isso quer dizer que tudo isso daqui que está abaixo pertence a essa linha, tá? Aqui como é só uma linha, não precisa, você vem aqui e aperta Run. Aqui também, aqui no finalzinho também, essa daqui do ggplot, por exemplo, você vem nessa daqui e aí você vai ter um gráfico em linha, tá? Mas antes você precisa colocar aqui esses valores anuais. Beleza? E por fim, aqui na etapa 6, que crie sua própria análise, aqui a gente, né, vai falar, né, tente por tipo de infração, aí você vai testando, né? Por exemplo, aqui você faz um gráfico, né, com os dados por tipo de infração ambiental, quantidade de tipo de infração, e você pode trocar, por exemplo, aqui é o tipo de infração e não o estado mais, mas aí a quantidade por infração, tá? E por fim, se você quiser, você pode colocar,
fazer isso, por exemplo, para o seu Policy Brief, pronto, agora você pode transformar sua análise em um Policy Brief. Você pode pegar isso tudo e colar no Policy Brief e verificar, com base nesses dados, o que isso é interessante para o Policy Brief de vocês, para o artigo de vocês, para o TCC de vocês. É uma ferramenta ainda pouco utilizada dentro das relações internacionais e das humanidades de uma maneira geral, mas ela é mais utilizada dentro da ciência política, né, que é a mais próxima aí da nossa área, mas das ciências sociais é pouco ainda trabalhada, né, a gente tem poucos trabalhos. Na verdade tem bastante trabalhos, mas eles não são, né, tão frequentes assim, tá bom? Eu vou deixar aqui um exercício prático para vocês, tá? Então, escolha uma base de dados, né? Dentro dessas bases de dados, escolha uma pergunta de pesquisa. Por que é importante você escolher uma base de dados antes? Porque se vocês escolherem, por exemplo, a base de dados do CIPRE, no que se refere, por exemplo, a gasto com o Ministério da Defesa, vocês não vão fazer uma pergunta sobre o número de infração do IBAMA, né? Ou do INPE, por exemplo, sobre desmatamento, nada tem a ver com um dado sobre mineração ilegal, por exemplo, na Amazônia Legal, né? Então escolham a base de dados, ver se encontra, se esses dados são interessantes. Aqueles dados que estão ali são exemplos, né? Não são todos as bases de dados que existem, mas tem uma boa parte ali que serve para a gente, para vocês treinarem. Então escolham uma base de dados, escolha uma pergunta de partida, por exemplo, né? Qual que é o estado que recebeu mais multas ambientais entre 2015 e 2022? Usa a inteligência artificial para gerar os códigos em R, né? Como somar os valores na coluna por ano no RStudio. Rode esses códigos, né? Interprete os resultados. Escreva um rascunho sobre a metodologia, na verdade, que é de grupo, né? Quais são as metodologias utilizadas. Vocês podem fazer isso individualmente, pode fazer isso em grupo. Use como base o manual de projeto de pesquisa aqui, né? Eu posso disponibilizar aqui para vocês, que já está disponibilizado, né? Então, qual que é o tipo de pesquisa? É exploratória, é descritiva, né? Qual base de dados que eu estou utilizando? É do IBAMA, entre os anos tal e tal, né? Quais são as técnicas, agregações, gráficos, né? Enfim, quais são as ferramentas utilizadas, por exemplo, o RStudio, tá certo? Bom, e aqui chegamos ao final dessa apresentação, a gente chegou aqui dentro do tempo estipulado, que era de 1 hora. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e que seja útil aí para a confecção do trabalho de vocês. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço a todos e a todas.